Bem-vindos ao nosso vídeo sobre as curiosidades da história do futebol. Este esporte apaixonante tem muitas histórias inusitadas que nem todo mundo conhece, e é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Prepare-se para descobrir 18 fatos curiosos e divertidos sobre o esporte mais popular do mundo. Bora pro vídeo! Curiosidade número 1. A primeira Copa foi na América do Sul. A primeira edição da Copa do Mundo de Futebol ocorreu em 1930 no Uruguai, onde os anfitriões sagraram-se campeões ao vencerem a Argentina na final. Curiosidade número 2. Só um país disputou todas as Copas. Desde a primeira edição da Copa do Mundo em 1930, o Brasil é o único país a disputar todos os torneios realizados até hoje. Além disso, a seleção brasileira é a maior vencedora do futebol masculino, tendo conquistado o título 5 vezes, mais do que qualquer outra nação. Curiosidade número 3. O primeiro gol do Brasil em Copas. Na Copa do Mundo de 1930, o jogador brasileiro Preguinho marcou o primeiro gol do Brasil na história da competição contra a Iugoslávia. No entanto, apesar do gol marcado, o Brasil acabou perdendo o jogo por 2-1. Quarta curiosidade. O primeiro 7-1. A goleada sofrida pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, quando perdeu por 7-1 para a Alemanha em Belo Horizonte, é considerada uma das maiores tragédias da história do futebol brasileiro. Antes disso, o maior vexame da seleção havia sido na Copa de 1950, quando perdeu a final para o Uruguai por 2-1 em pleno Maracanã lotado. Essa derrota ficou conhecida como Maracanazo. Quinta curiosidade. Bola feita com bexiga de boi. No início do futebol, as bolas eram feitas com couro curtido, capotão, e a câmara de ar era uma bexiga de boi. Somente em 1958, as bexigas foram substituídas por câmaras de ar de borracha. No entanto, em dias chuvosos, as bolas ainda encharcavam e ficavam muito pesadas. Somente em 1994, graças ao uso de polímeros, as bolas começaram a ficar mais leves. O poliuretano foi utilizado como revestimento e o poliestireno nas camadas internas, enquanto as câmaras eram de látex. Curiosidade número 6. Roubaram a taça. Em 1983, o Brasil ficou famoso por um crime que deixou o mundo do futebol em choque: a Taça Jules Rimet, troféu da Copa do Mundo de 1930-1970, foi roubada. A posse definitiva do troféu ficaria com a equipe que vencesse 3 Copas seguidas, e o Brasil conseguiu esse feito em 1970. A partir daí, a FIFA criou um novo troféu que não seria entregue definitivamente aos vencedores. Infelizmente, a Jules Rimet foi roubada em solo brasileiro e alguns dias depois, a polícia descobriu que ela havia sido derretida. Em 2015, uma parte da taça foi encontrada nos porões da sede da FIFA, em Zurique, Suíça. Curiosidade número 7. Os números nas camisas. Em 1933, surgiu a numeração nos uniformes de futebol. A ideia foi testada durante um jogo entre Everton e Manchester City, na Inglaterra, em que uma equipe numerou as camisas de 1 a 11, e a outra de 12 a 22. A numeração chegou ao Brasil em 1947 e em 1950, foi introduzida na Copa do Mundo. A iniciativa facilitava a identificação dos jogadores para locutores, fotógrafos e outros envolvidos na partida. Curiosidade número 8. Não existiam cartões até a Copa de 1970. Durante as primeiras edições da Copa do Mundo, não existiam cartões para punir os jogadores por infrações cometidas em campo. Foi somente após uma confusão envolvendo o capitão da Argentina em um jogo contra a Inglaterra, na Copa de 1966, que a FIFA decidiu implementar cartões amarelos e vermelhos. O cartão amarelo é usado para advertir um jogador, enquanto o vermelho indica uma expulsão direta. A ideia de utilizar as cores do semáforo para as penalidades foi introduzida na Copa de 1970 pelo chefe dos árbitros, Kim Aston. Antes da implementação dos cartões, os árbitros utilizavam apenas apitos, gestos e a voz para fazer as marcações. Curiosidade número 9. Primeiro clube de futebol do Brasil.
O São Paulo Athletic Clube, formado por colonos ingleses, foi o primeiro time a praticar o futebol no Brasil em 1888. Embora o clube tenha sido pioneiro, o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900, é o clube de futebol mais antigo em atividade no país. Em homenagem à equipe, essa data foi escolhida como o Dia Nacional do Futebol. Curiosidade número 10. O jogo com 22 expulsos. No torneio Rio-São Paulo de 1954, o jogo entre Portuguesa de São Paulo e Botafogo do Rio entrou para a história do futebol brasileiro como com o maior número de expulsões. Foram 22 jogadores expulsos após uma briga entre as duas equipes. 11ª curiosidade. Recorde de gols. Em 1885, pelo Campeonato Escocês, o Arbroath fez história ao golear o Bon Accord por 36-0. Mesmo assim, 7 gols foram anulados pelo árbitro por impedimento. 12ª curiosidade. Primeiro jogo no Brasil. O futebol chegou ao Brasil pelas mãos de Charles Miller, que trouxe as primeiras bolas para o país. Em 1895, Miller reuniu funcionários da empresa São Paulo Railway, onde trabalhava, com os funcionários da Gas Company para uma partida de futebol. Não se sabe quem fez os gols, mas a equipe da São Paulo Railway venceu por 4-2. Este jogo é considerado o primeiro jogo de futebol no Brasil. 13ª curiosidade. Maior público. O maior público presente em uma partida de futebol no Brasil foi registrado no confronto entre Brasil e Paraguai, durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 1970. O jogo aconteceu no estádio do Maracanã, em 31 de agosto de 1969, e contou com a presença de 183.341 pagantes. 14ª curiosidade. O jogador mais velho na Copa. O goleiro Euadari do Egito detém o recorde de jogador mais velho a ter disputado uma Copa do Mundo. Ele entrou em campo na partida contra a Arábia Saudita, na Copa da Rússia de 2018, com 45 anos, 5 meses e 10 dias. 15ª curiosidade. O jogador mais novo a vencer uma Copa. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é o jogador mais novo a ter conquistado uma Copa do Mundo. Ele tinha apenas 17 anos quando foi campeão com a seleção brasileira em 1958. 16ª curiosidade. A rainha do futebol. Marta, a jogadora brasileira, é considerada a maior jogadora de futebol de todos os tempos, sendo chamada de Rainha do Futebol. Ela já foi eleita a melhor do mundo por 6 vezes, o que a coloca no topo da lista de jogadores que mais vezes foram premiados com o título. Se Pelé é o rei do futebol, Marta é, sem dúvida, a rainha. 17ª curiosidade. Água batizada. Durante as oitavas de final da Copa de 1990, Brasil e Argentina protagonizaram um dos casos mais famosos de rivalidade entre seleções. Segundo o jogador Maradona, o técnico argentino teria oferecido uma água com sonífero ao jogador brasileiro branco durante a partida entre as equipes. Esse incidente gerou muita polêmica e controvérsia na época. 18ª curiosidade. Pernas tortas. Garrincha, reconhecido como um dos melhores dribladores de futebol de todos os tempos, possuía pernas arqueadas, coluna vertebral deformada e uma perna direita que media 6 centímetros a mais do que a esquerda. Esse foi o vídeo com 18 curiosidades sobre o futebol. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, comente e se inscreva no canal para mais conteúdo. Até a próxima!